Vamos lá! Todos bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva, sou o Nicolas e hoje apresento a vocês o Toyota CHR, um pequeno veículo utilitário esportivo bastante compacto, muito design, híbrido. Vamos, como de costume, fazer uma apresentação completa do carro, testá-lo em todas as condições possíveis e ver o que dá. Também dou minha opinião no final sobre o valor deste veículo. Então, foram vendidos mais de 60 mil na França, mais de 400 mil na Europa. Isso foi concebido como um pequeno crossover, que eles queriam um pouco versátil e urbano. Francamente, é realmente o que parece hoje. Temos uma versão GR, então Gazoo Racing, um pouco como o Yaris GR que testamos no canal. Ele retoma o DNA físico, não necessariamente nervoso, etc. Não é um carro esportivo, mas é verdade que, de acordo com Celine, seu tamanho, dizemos que ainda é algo bastante legal. Então é uma versão híbrida. Temos a escolha entre dois motores, né? Seja um de 82 cavalos ou o de 2 litros que temos hoje com 184 cavalos. Em todos os casos serão versões híbridas, então não híbridas recarregáveis, será apenas híbrido, então uma pequena bateria e o carro realmente gerencia tudo que é recarga e transmissão de energia em elétrico ou a gasolina. Começa a partir de 25.800 euros. O CHR, hoje temos uma versão Gazoo Racing com quase todas as opções por um preço em torno de 38.800 euros. O que você precisa saber é que eu vi no site até o final de junho. Parece que há um pequeno desconto e está em torno de 34 mil euros. Em vez de 38.800, isso é quase 4.800 euros, quase 5 mil euros de desconto. Eu acho que isso vale a pena mesmo. Em termos de dimensões deste carro, estamos falando de um carro que tem 4,40 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, quase 1,80 m, e 1,55 m de altura. Em termos de peso, estamos falando de um carro não excessivamente pesado, 1.500 kg para um carro híbrido. Acho isso bastante correto. Em relação a este carro, você terá a escolha entre 7 cores diferentes hoje. Temos um branco e cinza muito legal e teremos a escolha entre 10 rodas diferentes. Ótimo para personalização. Aqui tenho rodas de 19 polegadas, bastante bonitas. Na frente, como em todo o carro, é um carro muito bem desenhado, com muitas linhas e bastante imponente. Gosto muito dessas luzes Full LED, seja para aqui as anti-neblina. Ou aqui, então aqui temos 3 pequenas partes em LED com, e bem o grande olho aqui, que será a luz para a noite. Temos essa linha que parte daqui, então, igualmente, luz diurna, aqui neste grande sobrancelha de farol, muito simpática com o logotipo da Toyota. Não está cercado de azul, embora seja um híbrido. Bastante engraçado, talvez porque seja a versão GR. O para-choque aqui, que é pintado, que desce até os cantos, e toda essa parte que é pintada. Também, então, é plástico, mas pintado, é bastante bonito. Em vez de ter apenas plástico preto fosco, é realmente agradável ter um bom acabamento assim. No centro temos apenas neste ponto, aqui na parte inferior, este famoso plástico. Bem, para que não esfregue aqui, o carro é bastante alto. Podemos passar quase em qualquer lugar e subir calçadas, sem problemas com isso. Também temos todas as ajudas de condução, manutenção na faixa, radar adaptativo, detecção de colisão, etc. E o que é ótimo neste carro é que não vemos em nenhum lugar um grande bloco preto, está bem escondido no carro. Acho isso realmente muito legal. O pequeno gancho de reboque aqui, os pequenos sensores de estacionamento, é realmente um carro com um design incrível. O capô aqui, todo curvado, sem grandes linhas em cima. É legal, é aerodinâmico, acho isso bastante bonito no lado, como eu estava dizendo. Então, um carro que tem 4,40 metros de comprimento por 1,55 m de altura, e como um pouco todos os pequenos crossovers, pequenos SUVs, temos então esta parte de plástico que começa aqui, que faz a volta dos arcos, que faz toda a parte inferior do carro. Então aqui eles realmente fizeram uma grande parte que sobe bem, que vai até a roda traseira, que faz a volta do arco e que terminará no para-choque traseiro. Então isso é realmente o estilo que colocamos em quase todos os SUVs para dar esse custo é um pouco mais aventureiro, como havia nos 4x4 na época. Temos linhas muito legais e aqui essa parte é simplesmente incrível, pois é perfurado por dentro, parece um pouco de tuning.
Acho isso bastante legal na parte de trás, como vemos. Sobe um pouco aqui, como um coquetel, é divertido. As luzes também são muito trabalhadas. Eu mostro isso em detalhes quando estivermos em cima, na parte de trás. E temos uma alça de geladeira aqui, para ver a porta com um pequeno botão para fechar com a abertura sem chave. Então, se eu pressionar o carro, se fecha. E a alça aqui está em altura, então congelado neste lugar. Então é uma alça verdadeira, bem sólida. Não é apenas um pedaço de plástico, como alguns carros, onde realmente não é calhe. Aqui temos uma alça verdadeira, bem qualitativa pintada. Acho isso agradável. No entanto, muitas vezes as crianças podem abrir daqui. Para uma criança pequena pode ser complicado abrir, então pai e mãe terão que vir abrir para colocá-lo na parte de trás. O pegador de gasolina deste lado, claro que temos apenas motorização a gasolina, não diesel nos híbridos. Este biton então com a cor da carroceria aqui e o preto em cima, a antena de tubarão bem no topo. E o que é legal é que o biton também é feito aqui na maçaneta da porta traseira com esta linha que foge. Até aqui, isso é original. Uma altura do solo bastante alta, como eu disse. Então, podemos passar, em qualquer caso, nos caminhos sem preocupações. Não temos um 4,4, temos uma tração dianteira. Além disso, nas rodas, estaremos em rodas de 19 polegadas. Tivemos que colocar 225 na frente e atrás em 45 de espessura com pernas grandes assim. Poderia ser bastante firme, francamente, ainda é bastante correto. Neste 3/4 traseiro, temos, francamente para mim, acho a vista mais bonita. Talvez para alguns a mais feia, mas em qualquer caso, aquela que não deixa ninguém indiferente a todas as linhas deste carro. Então temos uma espécie de bumerangue aqui neste lugar, linhas escavadas, a bombada aqui, uma grande linha que parte da frente com o mesmo sempre, uma espécie de forma de bumerangue neste lugar, na verdade, que cria uma espécie de parte com outra aqui. É realmente muito atípico, asas que são sempre um pouco bombadas aqui, luzes traseiras que também se destacam da carroceria em 3D, bastante agradável, com pequenos detalhes nos lados que são legais, com a faixa de LED que é feita neste lugar. Temos realmente um carro que não deixa ninguém indiferente, mesmo na parte traseira, e eu gosto muito que aqui ele tem acabamentos, francamente, em vez de ter apenas um para-choque muito simples, ele tem realmente um trabalho que foi feito com os refletores, a integração dos sensores de estacionamento. Acho que eles realmente trabalharam bem. Quando olhamos realmente daqui, dizemos uau, eles realmente fizeram algo muito trabalhado, muito design. Além disso, nesta versão GR, temos apêndices ainda um pouco mais trabalhados, podemos ter para-choques um pouco mais trabalhados como opção e outros. A pequena referência híbrida bem aqui, a pequena referência GR Sport aqui, nós gostamos disso. Na parte traseira, algo simples, a câmera de ré aqui. Bem, eu sempre gostaria que isso fosse um pouco melhor escondido. O logotipo da Toyota aqui. Temos um limpador de para-brisa muito prático neste tipo de janelas. E então este spoiler aqui na parte traseira com um terceiro freio integrado, também a luz traseira, também aqui o modelo Toyota CHR luzes iguais. Então a ajuda, como eu disse, o para-choque traseiro. Então aqui temos toda a parte de plástico que retoma o plástico dos lados. E pequenas capas aqui que poderiam fazer parecer um tipo de escapamento. Agora o escapamento está mais baixo. E aqui, e a vista daqui, vemos com o efeito espelho. Então este spoiler aqui, que é perfurado no meio, então podemos passar a mão cada vez. Isso dá um ar realmente muito, muito legal mesmo. E esta traseira que sobe um pouco como um traseiro de pato. Bom, o porta-malas, não tenho a abertura automática, mas tem um porta-malas bastante grande. Com um volume de 358 litros. 358 litros. Isso é mais ou menos isso. Eu poderia me encaixar completamente e poderíamos fechar o porta-malas. No porta-malas temos pequenos ganchos para as bolsas nos lados. Deste lado, como temos o kit de alto-falantes JBL, tenho o subwoofer e, francamente, com os alto-falantes JBL, a qualidade é realmente muito boa. Com a esteira sob o piso, o que temos lá embaixo, temos pequenos compartimentos. Não há rodas sobressalentes, uma pequena rede que podemos aproximar o kit aqui, antifuro, um pequeno inflador e os ganchos de reboque. Então, ainda temos alguns pequenos compartimentos aqui, pronto para a parte traseira. Podemos dobrar os assentos em 2/3, 1/3,
2/3 deste lado, 1/3 deste lado, bastante facilmente. Só temos que puxar e para fechar o porta-malas temos uma pequena alça. Então o que é engraçado é que temos que colocar a mão deste lado para poder buscar. Não podemos colocá-la deste lado, eles não pensaram em fazê-lo dos dois lados. Se você quiser ver o tamanho que tem até o final, eu dobro esta parte para cima. Você acha que cabe em comprimento, então 1,80 m cabem aqui. Eu vejo se o assento HD passa um pouco, teremos 1,60 m, 65 até o assento da frente, sem que ele esteja avançado ao máximo. Então para a parte de trás, eu abro com minha alça no topo quando eu entro. Eu entro bastante facilmente, mesmo que abaixe um pouco. Eu abaixava um pouco a cabeça, então o banco está abaixado porque eu abaixei, tenho um piso plano até o assento. Para subir é bastante fácil, o cinto é bom, ele está um pouco de lado, então não fica preso atrás do assento. Pronto, eu fecho a porta, então aqui minha cabeça roça um pouco, então mesmo bem reto aqui está bom. Não deve ter mais de 1,80 m se você quiser ficar bem reto. Tenho espaço para as pernas. O assento está ajustado para mim na frente. Está bom. Tenho um pouco de espaço sob o assento para passar meus pés. No entanto, sinto-me um pouco preso na traseira deste carro. Como podemos ver, então temos um veículo com a parte de trás um pouco cortada. Então isso nos dá janelas muito pequenas. Tenho a impressão de estar olhando através de uma fresta. Não é o carro preferido dos claustrofóbicos na parte de trás. É escuro e preto. É simples e eficaz. Mais alegria teria sido apreciada. Há um grande espaço para porta-copos. Prático de tê-lo aqui, além da janela, alça para puxar e abrir. Por outro lado, plástico duro aqui. Fizeram um pequeno esforço. É um plástico duro, mas com formas de losango. É bastante agradável e agradável de se olhar. Caso contrário, estou bem instalado. Tenho espaço, tenho alcântara. Então, nos dois assentos de passageiros no meio, temos couro. Francamente, estou bem. Nem mesmo levantei o apoio de cabeça, pois já é bastante alto por padrão. E, francamente, estou bem. O espaço do meio, então, tem seu cinto no banco. Isso é uma coisa boa. Temos um pequeno túnel central aqui. É um pouco inclinado no espaço do meio. Minha cabeça não toca como nos lados. Estou bastante bem. O assento é bastante confortável. Francamente, não é perturbador. O encosto é um pouco mais duro para ele, mas no final não estou mal. Tenho espaço para os pés, então não entraria 1,45 em comprimento total. Preciso abrir um pouco os pés, mas posso colocar meus pés no túnel central, que está posicionado bastante baixo, ou então nos lados. Está tudo bem, francamente não é incrível, mas também não é ruim. Temos, claro, as fixações Isofix nos assentos com pequenos compartimentos, e na parte de trás, bem, não estamos tão mal. Simples, então, na frente uma porta que se abre bastante. Eu me instalo facilmente, hop posição de condução, então eu não estou mal. Tenho os assentos, então, GR que realmente seguram bem, pois eles sobem bem nos lados, como você pode ver aqui, igual alcântara. No meio e bons apoios laterais, então eu me acomodo bem no meu assento. Eles são elétricos aqui, hop, tenho todos os meus ajustes, posso ajustar a altura também, posso ajustar a frente do assento na altura também, e tenho uma boa posição de condução. Tenho espaço suficiente desta vez no CHR comparado ao Yaris para ter uma boa visão, colocando bastante baixo. Tenho uma boa visibilidade de tudo o que há na estrada. O volante se encaixa bem na minha mão. Tenho o volante, então, ajustável, hop em altura e profundidade. Francamente, estamos bem. Vou mostrar diretamente o ponto de vista do motorista, como parece, e depois vamos dar uma pequena volta na estrada. Então, do ponto de vista do motorista, parece assim. Primeira coisa, então, o volante de couro perfurado aqui, couro liso aqui, com costuras vermelhas no interior, realmente muito, muito legal. Então, como é uma visão GR, como no Yaris caro, o que
Também lembra pequenas costuras vermelhas aqui no fole da alavanca, nos assentos, igual costuras brancas e vermelhas muito legais. Então este Alcantara no meio, muito simples, muito agradável. A vantagem de que não é frio no inverno, não é quente no verão quando subimos. Então vemos bem os apoios laterais aqui, que sobem bem, o pequeno logo GR que agrada neste lugar e belos apoios de cabeça. Bastante macios, um pouco de Alcantara cinza aqui, cinza mais escuro neste lugar e couro. No resto do assento começamos pela esquerda. Então suas portas aqui, com plástico um pouco acolchoado aqui. Este acabamento como na parte traseira em losango, um pouco diamantado. A maçaneta da porta do lago está aqui, um tipo de acabamento, imitação a lula, os ajustes das janelas e dos espelhos retrovisores. Então temos do lado a altura das luzes, as luzes automáticas. Claro que temos as luzes automáticas. E a pequena tampa do tanque de combustível que abrimos aqui nas portas, temos o espaço aqui. Então não vamos colocar grandes garrafas. É um pouco pena, pequena garrafa, 50 centavos, sem problema. E outros pequenos compartimentos aqui, o pedal se parece com isso. Quando subimos ventilador neste lugar, uma parte em couro neste acabamento. Hoje, bastante simpático, com pequenas costuras bem aqui, que vai até o fim lá embaixo, atrás. Uma parte plástica. Com o pequeno sensor de temperatura, os alto-falantes JBL, neste lugar, nós também os teremos nos lados. Então, no volante, na parte esquerda, podemos ajustar os menus de áudio à direita, podemos ajustar os menus de fundo, desligar o telefone, atender comando de voz, manter nas linhas reguladores. E a distância entre os veículos, como eu disse, o que é bastante engraçado é que temos neste carro o regulador que é ativado aqui no volante. E isso se move com o volante. É a primeira vez que vejo isso. Não é ruim porque pelo menos quando viramos o volante, se queremos reativar mesmo com o dedinho, ou assim podemos fazer desta maneira. Eu ligo o carro para mostrar, então eu tenho o pequeno botão aqui com o GR, o Gazoo Racing, e aí o carro ligou. Então, o pequeno bip era para avisar que o carro estava ligado, já que é um carro elétrico sem barulho. A média 4 litros, 7. Bom, nós distorcemos um pouco isso, já que eu fiz o 0 a 100 logo antes. Então, basicamente eu estava a 4 litros por 100 de média. É francamente impressionante como o carro ele consome quase nada à esquerda. Uma agulha aqui que vai me indicar o que eu vou fazer. Se isso descer para baixo, está carregando. Quando está na zona Eco, frequentemente o motor não liga. Quando está na zona Power, é para te dar o máximo de potência. Quando você tem o pequeno ícone aqui, quer dizer que estamos no modo totalmente elétrico. E então aqui você tem os menus. Então, mas como eu disse, poderemos mudar. Com isso, temos acesso a muitos menus. Por exemplo, aqui o restante da bateria desta forma, vamos ver a velocidade em quilômetros. O restante de gasolina, por exemplo, a 558 km, ele me diz. O controlador de GSA é para leve em curva e outros o tempo está passando. Então, sobre o tempo que você dirigiu, quanto tempo você passou no elétrico, isso é indicado aqui, neste lugar. Nada. Ou isso podemos voltar aqui. E então temos outras configurações. Bússola, vamos ver a música. Podemos ter as ajudas, as mensagens, ou os modos de condução para ver as configurações do veículo e ativar aqui as ajudas neste lugar à direita. Um contador muito clássico em 2 velocidades com o medidor de gasolina ao lado, as luzes e os piscas. Aqui, claro, automático e à direita os limpadores de para-brisa temos, claro, também o modo automático aqui nesta tela que conhecemos bem da Toyota. Então, uma tela muito simples, francamente não parece muito 2021, tudo o que está aqui, mas é apenas a base. Bom, não podemos necessariamente culpar isso, desde que funcione bem, para mim está bom, mas é verdade que poderia ser um pouco melhor. Por exemplo, o menu, temos ícones realmente muito simples. O volume aqui muda de rádio aqui, hop, nós rolamos como nos velhos tempos, os ventiladores aqui, todo o bloco de equipe neste lugar, então temos os assentos aquecidos também em 3 posições para passageiros, também os ajustes da temperatura, eu ajusto aqui a velocidade hop e onde eu quero ser ventilado, e aqui é o meu passageiro que pode ajustar a sua temperatura, podemos colocar em dual, podemos colocar o eco, podemos colocar a reciclagem de ar, etc.
Em seguida, mais abaixo, temos compartimentos de armazenamento, temos um compartimento aqui que é meio grande, meio não tão grande, um pouco inclinado, podemos colocar um telefone, temos o cabo USB que colocamos neste lugar para o Android Auto ou o Apple CarPlay, um grande porta-copos aqui onde realmente há bastante espaço, o seletor de marchas, estacionamento, ré, neutro, drive e Sport. Então quando eu coloco aqui, estou em drive, quando eu coloco lá, estou em Sport e posso mudar minhas marchas. Assim, sem paleta, podemos apenas fazer isso com o botão aqui. O freio de estacionamento que é acionado automaticamente quando você muda para estacionamento. O modo EV para mudar para o modo elétrico quando você quiser e forçar o carro a permanecer elétrico. O Auto Hold, quando você freia para que o carro permaneça parado e desative o SPC Neve ou outra coisa aqui. Um segundo grande porta-copos e uma coisa muito legal. Olha, há 2 buracos aqui. É para colocar seus dedos como no boliche, você pode puxar e isso dobra a profundidade deste porta-copos. É realmente uma boa ideia. Eu posso fechar desta maneira. Aqui eu tenho este apoio de braço. Então é legal. O que eu criticaria é que ele está um pouco para trás. Eu gostaria que ele viesse um pouco mais para frente para realmente ver bem isso. Desta forma, quando tenho a mão no volante, se temos braços pequenos, mas caso contrário, ele se abre e temos bastante espaço aqui dentro com uma tomada de 12 volts neste local, no lado de baixo. Então temos uma luva que esconde tudo embaixo, pressionamos nela, é assim que parece por dentro. Podemos colocar uma garrafa grande e eu mostro a porta, é assim que ela aparece no topo. Este espelho retrovisor aqui, como quase todas as Toyotas. Ele não é necessariamente muito bonito, mas eficaz. Tem um modo noturno automático, as luzes no topo, os microfones aqui quando você quer falar com o carro. Nunca mostro os para-sóis com a luz acesa. Assim, uma coisa muito legal, olhe, é escavado aqui. Tem pequenas formas legais de pétalas de plantas. Eu gosto muito e aqui é o mesmo para pegar o para-sol. Eu posso fazer isso aqui, muito legal. E também temos do lado do passageiro, bem, eu acho. Acho que chegou a hora de dar uma volta com este carro. Então vamos começar o teste deste CAR na cidade. E como sempre, vamos fazer todos os tipos de estradas, cidade nacional, autoestrada, pequena estrada departamental e ver realmente como é em termos de conforto e dirigibilidade. E também como se comporta, claro, em todos os tipos de estradas. Então vamos lá. Pé no freio, pressiono aqui no acelerador ou corrida, como no carro, e gerencio isso. Isso é legal. Pequeno lembrete, legal. Em combate sobre o acabamento, gere hoje o pacote esportivo da Toyota Up. Então é um híbrido, não é recarregável, mas ainda tem uma grande capacidade de bateria que permite consumir muito pouco, câmbio automático. E vamos lá, então eu começo totalmente elétrico, desde que eu não me irrite com o pedal do acelerador e que ainda tenha um pouco de bateria. O carro vai permanecer elétrico. A partir do momento em que precisa, ele reinicia o motor. E o golpe, ela gerencia isso muito bem. Então, já antes do teste, eu atravessei e quase toda Paris. Eu fiz todo o percurso do periférico, fiz um pouco de autoestradas e da nacional. Estou com uma média de 4.300 nos últimos 100 km. 4.3 é realmente muito razoável para um veículo utilitário esportivo deste tamanho. E a versão híbrida, eu acho isso realmente ótimo. Para mim, francamente, o híbrido ou até mesmo híbrido recarregável ainda é o melhor compromisso hoje em dia. O que o elétrico total é um pouco complicado. Obrigado, senhora. E aqui não temos a preocupação de dizer, preciso recarregar. Onde vou me conectar? O fato de ter um híbrido simples que se recarrega sozinho é realmente muito agradável. E especialmente a 4 litros por 100, tendo feito cidade e engarrafamentos. Eu acho isso ótimo no final. Isso como a grande vantagem de também ter uma parte do... Eu tenho um pequeno botão aqui, modo EV, onde posso ficar no modo totalmente elétrico se tiver bateria suficiente. Então, por exemplo, desde agora estou apenas no modo elétrico. Sim, caso contrário, tenho um pequeno medidor aqui, o motor começou, ele desligou quando eu saí, ele reiniciou, e isso me mostra então com uma pequena barra na tela aqui se o motor está ligado ou não, e francamente, dirigindo devagar. Não sei se vocês conseguem ouvir.
com o pé muito leve, dirigindo francamente de maneira calma na cidade. Tenho dificuldade em saber se o motor está ligado ou não, basta colocar um pouco de música. Francamente, é quase imperceptível, e o que é bom é que toda vez que eu solto ou freio, se tem bateria suficiente ou não, bem, o carro vai dizer: vamos lá, desligamos o motor, então ele continua ligado para poder recarregar um pouco a bateria, mas concretamente você não gerencia nada, você a deixa fazer. Ela fará francamente o melhor que pode, não temos um modo para forçar a recarga. No entanto, só podemos saber o alcance restante da bateria. Então, com os pequenos menus em segundo plano, então isso vai me dizer que eu tenho 3 barras de 5, 6, 7, 8, e isso me diz que eu passei para o modo IV. Então, VC e clique no veículo. Então isso significa modo elétrico, e eu tenho uma pequena animação, então com a bateria e as rodas, que me diz se a bateria está alimentando, ou se é o motor com um motor, ou se é o motor que alimenta as rodas e as baterias. Toda vez que eu solto o pedal do acelerador ou freio, as rodas recarregam a bateria para poder recuperar energia, e isso é francamente... A cada desaceleração, o motor vai reiniciar mesmo, se ainda tiver bateria. Vai reiniciar porque sabe que a bateria vai ajudá-lo, assisti-lo, e que em outros períodos será mais interessante ter apenas o elétrico. Por exemplo, ele reinicia e... Enfim, ele se vira muito bem. A manobrabilidade do carro é francamente boa. Temos um veículo que é bastante bom, a direção é suave, é bastante leve, e com esta versão temos francamente um carro que parece bastante direto nas mudanças de direção. Acho isso bastante bom. A suspensão filtra as falhas, então nos buracos vai bem. Continua um pouco firme, e o bom disso é que quando um carro permanece bastante firme, ele não vai inclinar muito nas curvas, e é o mesmo na frenagem. O carro não vai afundar na frente, e isso também é uma coisa boa. Em termos de tamanho, acostumamos-nos facilmente, temos uma boa visão nos retrovisores. Para a cidade ela é ótima. Para mim, e para retomar com este 2 litros e 184 cavalos, retoma bastante bem. Francamente, não tenho nada a dizer. Deste lado, não demora muito para sair. Para reduzir uma marcha, então não são realmente marchas que existem presentes aqui, leva um pouco de tempo para engatar. Mas como tem o elétrico que retoma ao mesmo tempo, vai bem, não temos a impressão de realmente esperar 2, 3 segundos. Isso retoma de forma bastante eficiente nos dados, vai bem, é firme, mas acima de tudo não tem tanto balanço assim. Vamos tentar em uma grande rotatória para ver como fica também, e quase toda vez que paro é como um grande start and stop. E eu não tenho mais barulho, sem vibrações, isso é super agradável na cidade ou no trânsito. Realmente absolutamente nenhum barulho. Mesmo em subida ainda retoma muito bem. Ela se sai bem em termos de retomada. Bom, agora estou em uma subida e a partir do momento que parei, mantenho o pedal do freio pressionado, então nesse tipo de curvas, e pronto, posso retomar. Isso liga o motor e a partir do momento que solto o pedal, volta para o elétrico. Francamente, a gestão é ótima e é realmente um carro que será super econômico. 4 litros em média. Possuo todas as ajudas à condução, como o regulador, que é bastante inusitado. É a primeira vez que vejo um regulador que se move junto com o volante traseiro. Para colocá-lo, basta pressionar assim ou puxar para baixo. Eu digo a ele a velocidade que quero, 50 km por hora. Tenho a manutenção nas linhas, o carro se vira sozinho na cidade, não é necessariamente o ideal, mas em estradas bem traçadas, é francamente bom. Só uma pequena coisa eu pude notar. Então eu não sei se é específico para este exemplar hoje ou não. Ela puxa um pouco para a esquerda na autoestrada.
ela se alinha bem à linha da esquerda. É a única coisa que me incomodou. Caso contrário, se sai francamente bem. O regulador adaptativo é ótimo. Nada a dizer a ele. E ele vai até a parada completa do veículo. Bom, vamos sair da cidade. Vamos fazer um pequeno trecho, a 70, depois a 90, depois a 110 e 130. Vamos ver o que isso dá. Eu reiniciei o contador para 0. Então, o contador para o consumo, para realmente ter uma ideia durante o teste do que vai dar. Então agora estamos a 50 km por hora, então eu posso me colocar, como eu disse, meu regulador, colocá-lo neste lugar, 7,50 km por hora, tenho minhas assistências de direção, minha manutenção na pista, eu não toco em nada como de costume, isso é realmente agradável. Poder ser conduzido com este tipo de carro atualmente. Adoro tudo relacionado à direção, especialmente para este tipo de veículo. É o veículo que usaremos diariamente no trânsito e em estradas pequenas, é ótimo. Bom, vamos lá, agora, vamos passar para 70. Coloco o controlador de velocidade em 70. Francamente, está indo muito bem. Eu já estou em 70. Então agora eu tenho um motor para iniciar. Francamente, eu quase não o ouço. Eu ouço quase tanto o barulho do ar-condicionado quanto do motor funcionando. Francamente, é bastante bom. Então, quando há carros passando, acho que os ouvimos bastante. Então, não é enorme. Nós ainda os ouvimos. Vamos voltar para 50. Então, eu soltei. Iniciando o carregamento. Motor desligando. Isso me recarrega. O veículo, então isso é realmente agradável também. Cada vez que você solta, recarrega um pouco as baterias para poder então partir no modo elétrico, no próximo sinal. E aí, por exemplo, quando eu acelero um pouco, o motor está desligado, continua em elétrico. Dodani, vou passar rápido, francamente. Filtra bem os Dodani, este não é muito agressivo. Era bastante grande. Temos uma suspensão que filtra bem no início e depois permanece bastante firme no sinal. Ativo o hold para soltar o pedal do freio e o carro não avançar. Mas infelizmente não fica ativado permanentemente, sendo necessário reativá-lo a cada reinício do veículo. É lamentável. Gostaria que mantivessem na memória que queremos o hold. Agora tenho a luz acesa, o ar-condicionado funcionando e estou partindo em elétrico. Enquanto eu não pressionar forte no acelerador, vou continuar em elétrico, consumo 0. Vamos lá. Vamos fazer o teste de estabilidade em curva. Então temos uma grande rotatória aqui. É perfeito, não tem ninguém. Então vamos colocar um pouco de ritmo para ver o que acontece. Então temos um bom ritmo agora. Eu noto é que de qualquer forma a frente é muito precisa. Eu a levo para onde quero. O carro tem pouca inclinação. Permanece firme, permanece bem dinâmico. Os pneus rangem um pouco. Então o motor, quando aceleramos um pouco, sobe bastante em rotação. Francamente, isso se abre um pouco. Não é perigoso, pois se abre um pouco. Vamos descobrir rapidamente como recuperá-lo, abrindo um pouco. Pressionamos um pouco os freios, isso coloca um pouco de peso na frente. E, francamente, como eu te digo, é bastante direto e pronto. Aí, por exemplo, Eu mudo de lado. um rolar muito leve e bem contido, e uma vez que ela está apoiada, ela permanece apoiada. Francamente, o comportamento é saudável na curva. Isso permanece bem, francamente. O motor vai acelerar e subir bastante em rotação. O que é incômodo nesse tipo de caixa é não poder mudar as marchas e ficar em uma só. Vai subir bastante se quisermos solicitar, quando passamos por um túnel, acendimento automático das luzes. Claro, como eu disse, luz automática, limpador de para-brisa automático. Temos tudo que é automático agora. É realmente ótimo. Vamos ver na curva. Aqui em uma pequena rotatória, mantenho bem a estrada no meu assento. Sinto imediatamente que estou me apoiando aqui com a parte inferior das costas. Sinceramente. Esses assentos eles são ótimos, mesmo se você mora na montanha alta, nas curvas. Olhe, você vê um pouco balançado. Mas em todo caso, estamos bem mantidos por este assento. Vou me inserir a 90 na autoestrada.
e estou a 90. Então agora eu coloco meu regulador a 90, os caminhões, então eu tenho, graças às opções aqui, a manutenção na faixa com direção assistida e também tenho a manutenção no centro para que o carro permaneça no centro e siga as linhas. Então, por exemplo, está virando, é o carro que está gerenciando, você tem um pouco de medo às vezes no engarrafamento. Eu não gosto de engarrafamentos, Não tem problema, é o carro que dirige para mim, eu não toco em nada, o carro diminui a velocidade, ele permanece entre as linhas. É por isso que esse tipo de assistência de condução te relaxa. Porque é nos engarrafamentos que você acaba parando. Se tivermos uma caixa manual, etc., temos que ser cuidadosos e é aí que o carro dirige sozinho, basta deixar minha mão em cima, como você pode ouvir para se inserir. Então sobe bastante alto nas rotações, permanece bastante alto até o momento em que se estabiliza. Uma vez que está estabilizado, está tudo bem. Vamos tentar recuperar um pouco de velocidade logo depois. Volta a 90 km por hora sozinho, então vai a 90, a rotação se estabiliza novamente. Aqui temos um asfalto novinho, então praticamente não há barulho de rolagem, tenho apenas um leve ruído do vento vindo de cima. Além disso, é realmente agradável. Não temos um conta-rotações, então não posso dizer a quantas rotações por minuto estamos com este motor. De qualquer forma, estou apenas me deixando conduzir. 90 é ótimo, então agora estou indo para 110. O carro vai acelerar bastante por si só, então sobe nas rotações e depois volta a se estabilizar em 110. De qualquer forma, está indo bem, considerando a aerodinâmica do carro, um pouco de barulho de rolagem, mas agora temos mais barulho de rolagem porque mudamos de asfalto. Sinceramente, é bastante bom. Vamos nos inserir, estou pisando fundo para ver o que acontece. Cheguei a 110, acelera bem a 184 cavalos, tenho a ajuda do motor elétrico que ajuda o motor a combustão, então volto ao regulador. Então 110 km por hora, como eu disse, é bastante bom, um leve ruído de rolamento. Uma vez que o motor se estabiliza, francamente eu mal consigo ouvi-lo. Não posso mudar para o modo EV agora, pois não tenho bateria suficiente. Mas pode haver fases em que o motor vai passar até a 110 km por hora em fase elétrica. Havendo uma pequena descida, o motor irá gerenciar isso automaticamente. E vamos tentar a 130 quando eu reinicio isso, vai bem igual. Sempre o que é um pouco irritante com essas caixas é que sobe bastante toda vez. Então a 130 km por hora começamos a ter bastante barulho do vento nos pilares aqui. Sempre muito pouco ruído. Do motor eu quase não ouço isso. Indica-me que estou aproximadamente a 6 litros por 100 a 130 km por hora. Não é absurdo ter a longo prazo 6,7. Isso sobe um pouco no total. Parece-me francamente razoável mesmo numa pequena estrada como esta, degradada a 70. Sentimos que o carro permanece um pouco firme. Temos ainda grandes jantes de 19, não é desconfortável depois disso. Temos também uma versão um pouco mais esportiva, então devemos esperar que seja um pouco mais firme, ainda assim é bom. Vamos meia volta e vamos colocar no modo esportivo, pé no chão. Vamos ver o que acontece. Chega a 8, não é ruim, retoma eficientemente, não é incrível, é apenas o que precisamos. Pegamos a rodovia e outras, recarregando bem a bateria. Às vezes, pode parecer que o motor trabalha demais para recarregar, mas o carro antecipa muito para usarmos mais da bateria na cidade. Agora tenho quase todas as barras. E eu posso entrar no modo totalmente elétrico forçado, o que significa que mesmo se eu acelerar um pouco,
É necessário ser extremamente leve no modo elétrico. Caso contrário, o motor reinicia instantaneamente. Portanto, não devemos ultrapassar o meio do eco, senão o motor... O térmico vai reiniciar, mas se você for bem suave e leve, posso deixar no modo totalmente elétrico. É agradável se você vem fazer uma autoestrada, você chega na cidade... É extremamente agradável. Porém, a autonomia desses carros em modo totalmente elétrico não é grande, pois possuem baterias pequenas, servindo apenas para compensar um pouco o tempo todo. E para recuperar energia para redistribuir nas acelerações. Vou tentar atravessar a cidade inteira usando apenas o modo elétrico. Notei uma segunda barra indicando uma pequena subida. Não acho que vou fazer muito em modo totalmente elétrico. O objetivo, com todos os carros elétricos, híbridos plug-in, é realmente antecipar, ser progressivo no acelerador, realmente não estar com pressa e antecipar ao longe para soltar o mais cedo possível. Então, por exemplo, há um sinal de trânsito, eu solto agora. Então não há modo B de recuperação de energia. Então isso freia um pouco sozinho, não muito. Por exemplo, eu deixo ir, isso recarrega pouco a pouco. E eu freio apenas no final. O modo B permite economizar pastilhas de freio, pois freia muito mais forte. Isso possibilita uma condução quase com um pedal só, gerenciando apenas com o acelerador, sem precisar tocar no freio. Nas fases elétricas temos um pequeno ruído externo, que ouvimos um pouco, não é obrigatório para os pedestres na Europa, pelo menos na França, em toda a Europa eu não tenho certeza. Ouvimos um pouco, até 30 km por hora e depois estamos em silêncio. Temos que tentar não ultrapassar o meio do modo eco, senão eu ligo o motor novamente. Então, até agora está indo bem, leva um pouco de tempo. No entanto, leva tempo para chegar a 50 km por hora se formos realmente devagar. Bateria fraca. Então, basicamente, eu fiz 1 km, um pouco mais de 1 km, no modo totalmente elétrico, houve uma grande subida isso. Isso consome muito. E então, ela me diz que me restam 3 barras. E para ela, 3 barras não são suficientes. Bom, então, o que podemos pensar deste CHR? Então, uma versão híbrida, como a Toyota, sabe fazer tão bem, funciona bem. É eficiente em termos de consumo, né? Eu fiz entre 4 litros e 4,5 litros por 100, tendo feito muitas cidades, um pouco de autoestrada, um pouco de tudo. É bastante confortável. Eu talvez gostasse de um pouco mais de isolamento acústico. Ouvimos um pouco do que está acontecendo fora do carro, um pequeno esforço. Nisso, teria sido ótimo. Em termos de comportamento na estrada, no final o carro se sai bem, é bastante confortável, permanecendo bastante firme, mantém um bom comportamento dinâmico, 1.500 kg. Não é necessariamente o mais leve, mas 4 litros por 100 com 1.500 kg ainda é agradável ter esse tipo de carro. Sobre as 184 cavalos que tenho hoje, não tenho muito a dizer. Não sendo uma caixa de dupla embreagem, responde corretamente, subindo um pouco nas rotações se pressionada e muito solicitada. Além disso, é muito agradável. O preço de 38 mil euros está na média, com um pequeno desconto em maio de 2021, sendo bastante agradável. A partir de 25 mil euros ainda é aceitável, não há muito a dizer, temos espaço no porta-malas, se dobrarmos os assentos, é espaçoso, temos um pouco de espaço na parte de trás. Na parte de trás talvez se sinta um pouco apertado, não é necessariamente o que há de mais impressionante e grandioso na parte de trás, mas é bastante confortável, temos pequenas janelas, além disso não tenho muito a dizer. É um belo carro para mim, gosto quando é tenso, é design. A Toyota fez essa aposta de fazer um carro realmente ajustado à estufa. O modelo realmente se diferencia dos outros. Gostei do teste e quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like e me digam se há outros veículos que gostariam que eu testasse no canal. Será um prazer. Obrigado e até breve.